dois clubes, lá do mandante, lá do visitante, com a opinião do Léo Figueiredo, do Alexandre Simões. Já tem prestação de serviços também para você, informações do trânsito, preparação também da segurança do clássico, tudo aqui no Rádio Esportes. Vamos começar com informações do lado mandante do clássico. Cláudio Rezende está chegando aqui no Rádio Esportes. Semana do Galo quente, com grande vitória, momento importante está vivendo o torcedor também, com esse primeiro clássico na nova casa, né, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia. Um abraço a você, Cirilo, bom dia a todos aqui da mesa, hoje recheada, né, na véspera do clássico, a quem nos acompanha no Rádio Esportes, pelo radinho, pelo site, aplicativo, YouTube da Itatiaia, nos dois canais do YouTube, hein? É pra bombar esse fim de semana aí com esse clássico. Ô, Cirilo, o regime já é de concentração na cidade do Galo. Treinamento tá rolando agora, daqui a pouquinho a gente vai trazer possibilidades do time, hein? O Felipão hoje, antes do treino, ele passou aquele vídeo para o time, mostrando não só detalhes do Atlético, mas também do adversário, né? Dos últimos jogos do Cruzeiro, onde o Galo pode explorar aí para que possa sair vitorioso do clássico. Então o Felipão, antes de mandar a turma para campo, hoje mais cedo no treinamento, teve também a sessão de vídeo, o que é muito comum, principalmente nessa sequência de jogos. O Galo jogou quinta-feira à noite, voltou logo após a partida, já na madrugada. Ontem é um treino mais de recuperação, hoje já é véspera de jogo. Não dá para treinar muito, né? Mais na conversa mesmo. E a semana proveitosa para o Galo, porque antes do jogo contra o Palmeiras, Cirilo, o Atlético se preparou. Teve data FIFA, Felipão teve cerca de 10 dias aí para montar o time, e ele mesmo disse que não gosta muito dessa história de ficar muito tempo sem jogo. É melhor nessa história mesmo. Quem tá no meio do futebol gosta de jogo atrás de jogo. E no meio de semana ele ganhou opções importantes. Vou destacar aqui. Colocou o Zarate de titular no lugar do Pavon. Deu certo. Então ele já tem essa possibilidade, não só de escalar o Pavon pelo lado direito, mas principalmente o Zarate. Tá voltando aí e é um jogador fundamental. Ele ganhou a opção do Alan Franco, que foi muito bem contra o Palmeiras. Batalha está de volta também. Vai ser relacionado para o clássico, pelo que tudo indica, porque já treinou ontem. Ele tem, além de tudo, o Pedrinho voltando também, o Igor Gomes. Então há uma disputa de posições agora, mais opções para o técnico atleticano, que logicamente ele é muito bem pago para definir quais opções ele vai tomar, o que ele vai decidir pro time titular do clássico de amanhã. Mas de qualquer forma, é um Atlético mais encorpado, não deve ter ainda Mariano e Edenilson, são jogadores que estão entregues ao departamento médico, e não vai ter também o Rubens, que seria uma opção para lateral esquerdo. O titular é o Arana, vai jogar, mas o Rubens recebeu o terceiro cartão amarelo. É um Galo mais encorpado, Cirilo, e num contexto de 10 jogos, é o melhor time do Campeonato Brasileiro. No retorno, a gente tem um recorte menor, 8 jogos, o Galo só perde para o Bragantino, que é hoje o vice-líder. O Galo fez 16 pontos, o Bragantino tem 17. Então, o momento, se você tirar, Cirilo, o jogo contra o Coritiba, o cenário para o Atlético é muito bom, porque ele ganhou a maioria, empatou com o Atlético Paranaense, mas foi fora de casa. Então, o cenário é realmente muito bom. Se você tirar esse jogo que saiu fora da curva, que foi contra o Coritiba, o Galo vive um ótimo momento e chega bem animado para o clássico, Cirilo. Cláudio Rezende, primeiros detalhes do Atlético aqui no Rádio Esportes. Pro lado visitante do clássico também, Emerson Pansieri está chegando. Primeiros detalhes do Cruzeiro, que provavelmente, Emerson Pansieri, eu acho que os caras podem estar encarando o clássico como uma oportunidade também, né? Tentar dar uma virada na fase, porque a semana foi ruim, o momento tem sido ruim, com 2 jogos recentes aí do Cruzeiro que o aproximaram da zona de rebaixamento. Já vimos histórias onde o clássico costuma ser uma virada de página também. Como o Cruzeiro está encarando essa chegada ao clássico, Emerson Pansieri, bom dia. Um abraço para você, Cirilo, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Véspera de clássico, a gente já vivencia de forma intensa aqui na Itatiaia. E detalhe, né? Você falou sobre esse momento do Cruzeiro. É um momento, Cirilo, que a gente vem falando há muitas rodadas, sinal de alerta, né? Então esse sinal de alerta já não tá mais ligado, ele já passou de estar ligado, ele já explodiu. A verdade é essa. O Cruzeiro precisa dessa vitória, se apega
a necessidade de fazer um resultado bom fora de casa, que apesar de ser Belo Horizonte e tudo mais, o Cruzeiro joga melhor fora de casa do que em casa. Então amanhã o Cruzeiro é visitante jogando em Belo Horizonte. Então amanhã o clima é hostil pro Cruzeiro. E quando ele pegou o clima assim, em outras oportunidades, ele foi melhor. Então, pode ser aí um trunfo para o Cruzeiro na partida na Arena MRV. O técnico Zé Ricardo fecha a preparação com essa equipe à tarde na Toca da Raposa. E um detalhe também que vale destacar, o Zé Ricardo espera até o final pelo William. Por quê? O William não foi a campo contra o Flamengo por um protocolo. Muita gente fala assim, não, besteira, ele já tinha ali resolvido, já estava tudo certo. Não, gente, nós estamos falando da saúde do cara, da saúde do atleta. Se o protocolo fala de 7 dias, o Cruzeiro tem que ser responsável de dar os 7 dias para o William. Então, nesse meio tempo, faz um trabalho mais leve, um trabalho físico, um trabalho de condicionamento, mas que ele não se exponha, que ele não tenha contato com outros jogadores, para que hoje possa treinar. E aí já completou os 7 dias e pode, então, ser uma chave importante nesse esquema do Cruzeiro, que perdeu o Palácios, que é o reserva imediato, suspenso com o 3º cartão amarelo. Cirilo. Lembrando que o caso do William foi um choque de cabeça, um choque pesado de cabeça, né? Que tirou tanto ele quanto o Wendel do Cuiabá de campo imediatamente. E aí, quando se fala em concussão cerebral, é algo que tem que ser tratado com muita seriedade. É isso que você está explicando, né, Pansieri? Exatamente. Tem o prazo que, se ele tiver outro choque, pode dar um problema muito mais grave, muito mais sério, até colocando em risco a vida do atleta. Então não dá pra você pagar a vida de ninguém por causa de um jogo de futebol, né, gente? Vamos ter a consciência, porque eu li cada comentário aí nas redes sociais que me assustou. Então, essa questão pesa. O jogador também tem agora a confiança para que possa executar. Ele quebrou dente, ele rasgou a língua, então não saiu sangue igual o Wendel, mas foi um caso muito sério, um caso muito grave. E aí o técnico Zé Ricardo sabe que não tem o Palácios para a direita, que seria o eventual substituto. Perdeu também o Wesley, que é um atacante que faz esse lado de campo, e perdeu o Marlon. Mas, então, tem essa possível volta do William, com o Lucas Oliveira sendo opção para defesa, depois de uma defesa falhar tanto, igual falhou contra o Flamengo, e o Felipe Machado, que é um jogador mais de marcação. Cirilo. Já, no próximo bloco, o Pansieri e o Cláudio vão escalar, né? De 1 a 11. Tem aquela numeração hoje em dia, que é a numeração de basquete, né, Léo Figueiredo? 78, 25, enfim. Não é o de 1 a 11, mas do goleiro ao ponto esquerda, já eles vão escalar também aqui no Rádio Esportes. Léo Figueiredo, expectativas gerais para esse clássico, que é um clássico histórico para Belo Horizonte. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. A expectativa é lá no alto, Cirilo, porque são momentos muito diferentes dos times. Podemos dizer quase tudo a favor do Atlético nesse momento. Quase tudo contra o Cruzeiro nesse momento. E a gente já viu clássicos onde um dos dois chegava nessa situação e até ganhava. Ou seja, é um jogo diferente. É um jogo que vale muito na tabela de classificação para os dois. Para o Cruzeiro para fugir da zona da degola. Para o Galo para entrar de vez na briga ali do G4. Mas para o torcedor, tanto o torcedor do Galo quanto o torcedor do Cruzeiro, é um jogo diferente. Para o torcedor do Atlético, nesse momento, imagino uma certa pressão e obrigação de ganhar o primeiro clássico na Arena MRV, não perder a oportunidade de deixar para a história o primeiro clássico na casa do Atlético mesmo, vencendo o seu maior rival. E para o torcedor do Cruzeiro, além dos pontos, carimbar esse início de Arena MRV, vencendo o primeiro clássico, quando o Cruzeiro não é apontado por quase ninguém como um favorito. Então tem muita motivação de todos os lados. Os dois vêm de semanas bem distintas. O Atlético num voo tranquilo, com muitas opções para o Filipão para montar o time, com toda a tranquilidade. E do outro lado, o Zé Ricardo vivendo uma turbulência gigantesca, torcida em pé de guerra com o dono do time. Então, eu tenho muita expectativa para o jogo. E espero, Cirilo, que ele se atenha às 4 linhas. Porque a gente pode falar mais daqui a pouco, entrar mais na situação de como os torcedores do Cruzeiro vão chegar à Arena MRV, o comportamento das torcidas, tem rede, mas eu espero que o jogo, que a gente esteja aqui falando amanhã, 6 horas da tarde, de um grande clássico. Um clássico de muitos gols, um clássico de grandes jogadas, de muita pegada, de muita luta. E não falando de tragédias, de brigas no centro da cidade, em outros lugares isolados e até mesmo próximas ao estádio.
Esse é o meu desejo, porque o nosso clássico, na minha opinião, é o maior do Brasil. Junto com ele é o Grenal. Então, vamos tratar bem o nosso principal produto de futebol, que é o nosso clássico. Que seja um domingo especial para todos nós, sem dúvida alguma. Alexandre Simões, poucos conhecem mais a história do Clássico Mineiro como você. Eu não estou exagerando em dizer que é um domingo histórico, sem dúvida alguma. Alexandre Simões, um abraço, bom dia. Um abraço, Cirilo, bom dia quem acompanha a gente. Até porque o último estádio que eles inauguraram foi o Mineirão, né? 65? Isso. Eles reinauguraram, a gente teve um clássico, o Atlético e Cruzeiro, pela primeira vez num estádio, né? Em 65. Porque no Mineirão foi reinauguração em 2013. No Independência 2012 foi reinauguração. Independência onde eles jogavam desde 1954. Então, quer dizer, é um momento histórico para o futebol mineiro e muito importante na temporada para os dois times. Times que têm no Brasileirão um desempenho muito abaixo do que se esperava deles. Do Atlético pelo tamanho do investimento e está em 7º lugar, e do Cruzeiro pelo que mostrou nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e não conseguiu dar sequência. Porque não se esperava tanto do Cruzeiro, se mudou de expectativa naquele início de competição e agora o Cruzeiro está na realidade dele. Tanto está na realidade dele que ele é o 15º colocado com 31 pontos. O Bahia, que subiu da Série B no ano passado, é o 14º com os mesmos 31. E o Vasco, que subiu do ano passado, é o 16º com 30. O Grêmio é o ponto fora da curva dos 4 que subiram da Série B. O normal de quem sobe da Série B para a Série A é brigar contra o rebaixamento neste retorno. E é isso que está acontecendo com Bahia, com Cruzeiro e com Vasco. O momento do Cruzeiro é porque se esperava muito mais dele pelo que se viu no início da competição. E em relação ao Atlético, que vive um momento especial por ter vencido o Palmeiras, mas de toda forma, o 7º lugar ainda está longe do que a gente esperava ou imaginava quando começou a temporada 2023 e até pelo tamanho do investimento do Atlético. Então, é um clássico que, com certeza, será um marco para a reta final ou de um ou de outro. Até porque na era dos pontos corridos, o normal é alguém vencer o clássico, porque em 33 foram só 6 empates. Informação importante, sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, prestação de serviços, segurança, trânsito e os times que vão ser escalados pelo Zé Ricardo e também pelo Felipão. Seguimos falando do clássico, mas agora prestando serviço ao torcedor, falando de segurança, falando de trânsito, a chegada. Thiago Reis está chegando para os primeiros detalhes, relacionados ao jogo, relacionados à segurança do torcedor, que evidentemente é um assunto em pauta ao longo da semana e uma preocupação sem dúvida alguma. Thiago Reis, seja bem-vindo. Um abraço, bom dia, Thiago. Bom dia para você, Cirilo, para quem se liga no Rádio Esportes, 11h56. Você sabe, a Itatiaia não perde clássico, sempre lado a lado com o torcedor. Vamos trazer informação da venda de ingressos, a chegada do torcedor amanhã na Arena MRV, claro, segurança. E eu começo com a bilheteria, Cirilo, muito próximo de se esgotar o ingresso, tanto para atleticano como para cruzeirense. Então vamos ter aí um grande público na Arena MRV. O torcedor do Atlético tem últimos bilhetes à disposição. O clube vai confirmar um balanço já, fazendo aquela última triagem, Alguém que compra o ingresso, o cartão não passa, uma compra recusada e o ingresso acaba voltando. São os últimos bilhetes para a torcida do Atlético. É o balanço de momento que o clube está fazendo a venda via internet. Então vai fazendo aquele rastreamento para saber o que tem ou não de bilhete. Se você é atleticano, ainda não comprou o seu ingresso, vale a pena ficar atento. Pode sim voltar em bilhetes a ficar à disposição no site do Atlético, a venda de ingressos para o torcedor alvinegro. Para a torcida do Cruzeiro, atenção, restam ainda 500 ingressos, ou seja, foi uma venda muito boa dos quase 4.000 bilhetes colocados à disposição da torcida visitante, cerca de 3.500 já vendidos, mas você, cruzeirense, também ainda pode garantir o seu ingresso, também pode comprar o seu bilhete e prestigiar o clássico de amanhã. São os últimos ingressos, as últimas entradas para a torcida do Cruzeiro. Ô Cirilo, vamos falar a respeito
da segurança, né? O torcedor que vai ao estádio, tanto atleticano como cruzeirense, e também, Cirilo, a cidade como um todo, né? Historicamente, as grandes confusões, as grandes brigas nunca foram nem dentro nem nos arredores do estádio. Estações de ônibus, né? Os bairros onde torcidas organizadas deixam os seus setores para acompanhar o jogo é onde gera mais problema. E o Major Tomás Cardoso, da Polícia Militar de Minas Gerais, participou ontem do programa Bastidores com o João Vitor Xavier. E aqui no Rádio Esportes eu trago e chamo a sua atenção informações importantes de segurança para quem vai ao clássico amanhã. Vamos ouvir o Major Tomás Cardoso, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Fala aí, Major. O Atlético Cruzeiro é um evento, né, na cidade. E ele começa logo cedo. Então a Polícia Militar, ela se prepara aí nas diversas unidades de Belo Horizonte já para reforçar o policiamento na cidade inteira logo de manhã, para permitir que os torcedores do Cruzeiro se desloquem pela cidade, se desloquem até o Barro Preto para pegar os ônibus que vão ser disponibilizados, que o torcedor do Atlético se desloque para próximo do estádio, para começar as concentrações, para fazerem os churrascos, para ficarem na porta da Arena MV. Então nós estamos com o policiamento muito reforçado e nós estamos fazendo nos arredores do estádio um planejamento, uma operação muito grande, para permitir que ambos os torcedores cheguem, assistam, saiam com muita segurança. A gente reforça o policiamento nas cidades do interior mais próximas, que vai haver o deslocamento de torcidas, de caravana, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético. É difícil eu falar um número exato para você agora, porque todas as unidades se mobilizam. Todas as unidades de Belo Horizonte, as unidades de Contagem, Ribeirão das Neves, que são batalhões diferentes, inclusive de regiões diferentes. Mas eu posso dizer que é um efetivo considerável para dar conta de toda a cidade de Belo Horizonte, para dar conta dos arredores do estádio, para dar conta das cidades na região metropolitana de Belo Horizonte, para as cidades do interior que vão ter caravana deslocando para Belo Horizonte. Muito bem. Major Tomás Cardoso conosco aqui no Rádio Esporte. Sinal eletrônico marcou meio-dia. Tenho dica importante de mobilidade para você que vai ao estádio e ainda não sabe como se deslocar até a Arena MRV. Mas antes, já que o assunto é mobilidade, ô Cirilo, lembrando para a torcida do Atlético que vai para o clássico de carro, né, de aplicativo, de táxi, deve descer na Praça do Torcedor, que é aquela escadaria em frente à Via Expressa. Já a torcida do Cruzeiro tem que jogar, anota aí, cruzeirense, é muito importante que você fique atento, anote o acesso da torcida visitante pela rua Esther Batista Vieira, no Califórnia. Assim que você chega próximo ali do isolamento que a PM está preparando para o acesso na Arena MRV, o metrô vai ter um caminho até a Arena MRV de quase 2 quilômetros, mas o meio de transporte é para os atleticanos e ainda um serviço gratuito de vans também do metrô até a Arena MRV. Tudo isso para que você, atleticano, para que você, cruzeirense, tenha um clássico seguro, com um grande jogo e, claro, com toda a segurança. É a Itatiaia sempre lado a lado com o torcedor. A Itatiaia não perde clássico. No Rádio Esportes, Thiago Reis. Eu volto com você, Cirilo. Valeu, Thiago. Seguimos falando do clássico, parte externa, chegada do torcedor. Gustavo Cícero está conosco. Abraço, Gustavo. Fala, Cirilo. Um abraço pra você também, pro ouvinte ligado no Rádio Esportes. É isso, amanhã tem clássico é na Itatiaia e a BH Trans realiza uma operação especial de trânsito e transporte para o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte. O esquema visa proporcionar maior segurança aos torcedores e pessoas que vão passar nos arredores do estádio. Agentes da Polícia Militar e Guarda Municipal também vão atuar no local. Quem vai de carro para a Arena MRV, que conta com mais de 2.300 vagas no estacionamento, deve utilizar as faixas mais à direita da Via Expressa no sentido Contagem. O assessor de operações da BH Trans, Márcio Pacheco, traz os detalhes da operação especial para o clássico entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. É o primeiro clássico da Arena MRV, então a gente está preocupado com relação à divisão das torcidas, né? Então o que a gente orienta o torcedor do Cruzeiro é que não vá pela Avenida JK. A entrada da torcida do Cruzeiro é no setor norte do estádio, então o ideal é que venha pelo anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro e entre na Rua Emereciana, que é o local que já vai sair lá no setor norte, é o local reservado para a torcida visitante.
Para quem está vindo lá de Sete Lagoas, naquela passarela nova ali, quase chegando no anel rodoviário, já pode entrar à direita ali também, que tem a Avenida Cícero Delfonso ali, vai sair no local dos visitantes. Claro, a expectativa é de casa cheia, o Atlético é o mandante, agora o recado para os torcedores do Galo. Para os torcedores do Galo é sair mais cedo de casa, né? Já existe um local em que as pessoas que vão dos aplicativos ou de táxi, porque o estacionamento já está esgotado, né? Então quem comprou a entrada para o estacionamento deve ficar atento. O estacionamento vai abrir 4 horas antes do jogo, então ao meio-dia vai abrir os estacionamentos. Então, para essas pessoas, está comprado, o ingresso está esgotado do estacionamento. Para quem vai de aplicativo, Uber, existe uma área na frente do estádio, próxima à escadaria, em que simplesmente embarque e desembarque de passageiros. São 3 pontos de táxi da torcida do Atlético, né? Então, o principal deles é do outro lado da Via JK, no sentido de Belo Horizonte. Ô Cirilo, segundo a BH Trans, foi criada uma linha especial nomeada 4040, que vai levar os torcedores do Cruzeiro até a Arena MRV. A saída está prevista para 12:30 na Rua dos Timbiras, no Barro Preto, em frente à antiga sede administrativa da Raposa. O torcedor que prefere ir de metrô para o jogo vai contar com a Estação Eldorado, que terá funcionamento especial. Repórter Gustavo Cícero. Valeu, Gustavo Cícero. Informações também da prestação de serviços da Itatiaia, a chegada do torcedor, segurança e, é claro, recomendação sempre para o torcedor chegar cedo, chegar com tranquilidade, que seja um clássico disputado em paz, né? Dentro das 4 linhas, evidentemente, a rivalidade tradicional, mas na parte externa, que todos cheguem, evidentemente, imbuídos para fazer um clássico tranquilo. Para a chegada do torcedor também, é claro, a Itatiaia amanhã, a partir de 2 da tarde, traz todas as informações na jornada esportiva, mas já 1 da tarde no Bastidores, 11:30 no Itatiaia Esporte, todos os detalhes referentes ao clássico dentro e fora de campo, a melhor cobertura aqui na Itatiaia. Cláudio Rezende, chega mais, bora falar mais do Galo, Cláudio. Vamos lá, Cirilo, e o Thiago Reis aí, Gustavo Cícero, trazendo todos os detalhes, inclusive de operação do estádio. Vamos até a Arena MRV, porque o Rodrigo Messano, diretor de operações do Atlético, o Atlético trabalhando muito, inclusive em conjunto com a diretoria do Cruzeiro. Há, neste momento, uma boa relação entre as diretorias, porque a gente vai ter pela primeira vez um grande número de visitantes, né, com a torcida do Cruzeiro na Arena MRV. Com certeza o setor vai estar mais cheio desta vez. O Rodrigo Messano fala dessa operação aqui também no Rádio Esportes. Vamos lá, Cirilo? Vamos lá, vamos registrar. Especificamente falando do clássico, a gente preparou esse clássico aqui com bastante apoio dos órgãos públicos, tá? Então aproveito para agradecer Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, BH Trans, Guarda Civil, tá todo mundo imbuído aí em fazer um grande espetáculo no domingo, tá? Então aproveito para agradecer esses nossos parceiros aqui, tá? Agradecer o Cruzeiro também, tá? Tá sempre com a sua diretoria, sempre aberta, sempre cordial, sempre nos apoiando aqui no melhor para o futebol, tá? Em relação à torcida visitante, que é onde hoje é a nossa maior preocupação, tá, João? Eu peço aí a tua audiência, a todos que entrem nas nossas redes sociais, nas mídias sociais do Atlético, nas mídias sociais do Cruzeiro também, e principalmente também acompanhem a imprensa, que a gente está divulgando com bastante ênfase como é que vai ser a chegada e a saída da torcida visitante, tá? É a primeira vez que a gente põe um grande número de torcedores visitantes, então a gente quer fazer isso com bastante segurança. Segurança para o torcedor visitante, segurança para o entorno, que é o bairro Califórnia aqui, que pela primeira vez vai receber perto de 4.000 torcedores aí, tá? É isso, grande abraço a todos, até domingo, tá? Que tenhamos todos um bom jogo com bastante segurança e paz. Abraço. Abraço, obrigado ao Rodrigo Messano. Cláudio Rezende, vamos lá, prometi para essa segunda parte, para essa segunda participação aqui dos nossos setoristas, sim, com você, com o Pansieri, pra gente escalar o time. O que tem de dúvida o Filipão e qual vai ser o Galo provável para amanhã, Rezende? Vamos lá, Cirilo. Quem não estará no clássico? O Rubens está fora, suspenso, o Mariano e o Edenilson não creio. Eles estão ainda entregues ao departamento médico e não vai forçar o Felipão, não é uma final de campeonato, é um clássico muito importante, mas ele tem que pensar também na sequência até o fim do Brasileirão. Não tem motivo aí para forçar. O Saravia
deve ser mantido mesmo na lateral direita. E o Edenilson é apenas uma opção no banco, né? Não é titular. O Atlético terá relacionados, pelo que tudo indica. O Galo não solta a lista de relacionados em jogos em Belo Horizonte, não divulga. Mas Batalha e Pedrinho, eles treinaram ontem e hoje também, não reclamando de nada nesse treinamento que está sendo finalizado daqui a pouco. Eles estão prontos. Eram titulares até então. Batalha principalmente, capitão do time. O Pedrinho, nos últimos jogos em que ele esteve presente, foi titular absoluto, inclusive com boas assistências. Principalmente contra adversários que jogaram mais defensivamente, que é um cenário aí possível para amanhã. O Cruzeiro fora de casa, numa semana mais complicada, pode ser que jogue esperando mais o Atlético. Então o Pedrinho, por esse cenário, pode reaparecer também. Sendo assim, Cirilo, o Galo não vai fugir de Everson, Saravia, a dupla de zaga Bruno Fux e Lemos, e na esquerda o Arana. Meio campo, Otávio, Batalha. Se não for o Batalha, é o Alan Franco, não tem dúvida. No restante do meio campo, Pedrinho. Se não for o Pedrinho, é o Igor Gomes. Lá no ataque, sinceramente, acho que o Zaratio já tomou posição no Pavon. Então vai Zaratio, Paulinho e Hulk. São os dois com esperança de gols do Atlético aí, os dois que têm praticamente os gols do time do Atlético em quase todo esse campeonato brasileiro. Não vai fugir desse time. É um Atlético reforçado pro clássico, Cirilo. Perfeito, Cláudio. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, hein? Aí o Simões, o Léo Figueiredo vão debater quanto a escolha ideal pro clássico. O que eles fariam pro 11 inicial do Atlético, pro 11 inicial do Cruzeiro. Emerson Pansieri, escalando também o Cruzeiro. Principais dúvidas que pode fazer o Zé Ricardo pro clássico de amanhã, Pansieri. A principal dúvida foi aquela que eu mencionei anteriormente em relação ao William, se vai ter condição. Acho que sim, viu, Cirilo? Porque já cumpriu esse prazo e aí não tem por que segurar um atleta. E o Wesley Gasolina, que seria aí o substituto, já que o Palácios está fora por conta do terceiro cartão amarelo. A última partida do Gasolina foi contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Ele se chocou com o Everson e aí, vamos colocar, 8 meses fora até se recuperar dessa lesão que ele teve no joelho. Agora, é muito arriscado colocar um atleta num jogo de uma intensidade tão grande. Pode até entrar no decorrer do jogo, de acordo com a necessidade, mas começar, eu acredito que não vai fazer isso o Zé Ricardo. Então, Rafael Cabral pro gol, o William pra lateral direita. Sinceramente, tô numa dúvida, hein? Será que o Lucas Oliveira volta de titular? Porque ele foi bem contra o Cuiabá. Quando ele foi pro banco de reservas, ele ainda foi com o Pepa pra entrada do Neres. E aí, tem essa dúvida pra mim. Lucas Oliveira ou Neres? Luciano Castan. E aí o Kaique tá garantido. O Kaique, o Zé Ricardo já confirmou que começa como lateral pela esquerda, já que o Marlon tomou o cartão amarelo. Meio campo, Jussa, Machado ou Ian Lucas, com Lucas Silva. E aí um trio de Arthur Gomes, pela entrevista também do Zé Ricardo, que falou, não coloquei o Arthur Gomes porque estava pendurado. E aí eu podia perder 2 jogadores de lado de campo. Um é o Wesley, que tá fora. Então eu tô apostando em Arthur Gomes, Matheus Pereira e Bruno Rodrigues. Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. Então tá, já anotei tudo aqui, vou perguntar já pro Léo Figueiredo, pro Alexandre Simões, no Rádio Esportes Debate. Cláudio Rezende está de volta, mais do Galo aqui no Rádio Esportes. Fala, Cláudio. Vamos falar da dupla de ataque do Atlético, porque se o torcedor tá animado, com esperança de uma vitória, ela passa muito, né? Nesse momento aí de esperança do torcedor, numa chegada a Libertadores, por conta dos dois, de Hulk e de Paulinho. O Paulinho tá buscando, Cirilo, o primeiro gol dele contra o Cruzeiro, né? Ele não fez gol ainda em clássico aqui em Minas Gerais. Tem matéria no site da Itatiaia nesse sabadão, né? Ele que conseguiu aí fazer os gols na Arena MRV, o artilheiro do novo estádio. Mas são 2 confrontos. No Mineiro foi 1-1, né? O empate entre as duas equipes. Esse jogo foi na Independência. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Galo venceu em Uberlândia 1-0. Nesses 2 jogos aí o Paulinho esteve presente, só que por enquanto ele não marcou gol. Agora o Hulk tem uma história diferente, né? O Hulk inclusive deu uma entrevista essa semana falando, né, depois do jogo contra o Palmeiras, de que desde quando ele chegou ao Atlético, e foi no início de 2021,
o Galo sempre foi favorito contra o Cruzeiro. Essa história, o Atlético tem um time melhor que o Cruzeiro, toda vez tem essa pressão pro lado do Atlético. Ele citou muito isso. Foram 5 jogos entre as duas equipes desde quando o Hulk chegou. Com 3 vitórias do Atlético, teve um empate e teve uma derrota, e nessa derrota foi o primeiro jogo, né? Porque o Hulk participou, ele foi expulso. Numa confusão que teve ali com o William Potker, na época era jogador do Cruzeiro. O Galo, comandado pelo Cuca no Campeonato Mineiro, perdeu por 1-0 naquela oportunidade. Mas o Hulk, ele tá regulando no clássico, né? São 5 gols em 5 jogos. Então tem média de 1 gol por jogo em clássico, inclusive no do primeiro turno foi ele quem decidiu naquele chute de longe, né? Numa falta no Parque do Sabiá, 1-0 pro Galo, gol do Hulk. Então, são os 2 jogadores que tem o Paulinho, artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro, tem o Hulk, que é artilheiro no Clássico, 5 gols em 5 jogos. Então, a esperança do Atlético para essa partida. E um outro detalhe, Cirilo, a gente acaba de receber aqui do Atlético que as camisas do Clássico vão a leilão, com 70% do valor para o Instituto Pena. Comemoração aí, né, em homenagem ao Outubro Rosa, o Instituto Galo, o Galo vai promover o leilão beneficente de algumas camisas do Clássico desse domingo. Então a turma tem que ficar esperta aí. Além do pet da campanha, as camisas terão o número e nome dos atletas na cor rosa. A braçadeira de capitão também será rosa. A mãe do goleiro Matheus Mendes, que está fazendo o tratamento de câncer de mama, ela vai fazer parte desse momento especial. Será exibido um vídeo da campanha no telão da Arena MRV, o Galo abraçando o Outubro Rosa, e portanto o torcedor vai ficar ligado aí que vai ter leilão de camisa após a partida, algumas camisas do jogo, viu, Cirilo? Importante, sem dúvida, Cláudio, parabéns ao Atlético por mais ações sempre feitas, né? Sempre fazendo ações como essa. Ô, Léo Figueiredo, quando você pega números absolutos do Atlético na temporada e quando você pega a lista de artilheiros do Atlético no ano, quando você pega 2 caras que superaram a barreira dos 20 gols, o Hulk e o Paulinho, e quem tá depois fez 4, 3, 2, você vê o tanto que o Atlético é dependente do desempenho desses 2. Evidentemente, a expectativa é sempre pro Hulk e Paulinho, né, Léo Figueiredo? Não tem a menor dúvida, Cirilo. Isso aí, pras apostas, como diz o Castro, pra galera das apostas, se você vai apostar numa vitória do Galo, você vai em gol do Hulk e do Paulinho, porque a chance de você acertar é muito grande. Eles é que têm regulado. Ontem fiz essa pergunta ao Alexandre Simões na turma do bate-bola e concordo com ele de que o Atlético tem a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Alguns times, por exemplo, o Flamengo tem um ataque superior ao do Atlético. Olha o tanto de gente que o Flamengo tem, boa lá. Quantidade, né? Quantidade. E a própria Bruno Henrique, o Pedro, o Gabigol, tem a Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, tem Cebolinha. Mas uma dupla de ataque, o Flamengo não tem, assim, Pedro e Bruno Henrique jogando muito. O Palmeiras não tem, nesse momento, Rony, Dudu jogando muito. Não tem. E o Galo tem. Então, Hulk e Paulinho, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro e ótimo pro Atlético. Porque desde que o time siga vencendo, pouco importa se todos os gols forem do Hulk e do Paulinho. Agora, para ver o lado meio vazio do copo, é que o Filipão precisa cobrar mais. Agora que o Zaratio volta pro time, que o Zaratio pise mais na área, que o Igor Gomes, que de vez em quando faz os seus golzinhos, e ver se o Galo começa a aproveitar mais a bola parada, né? Sem ser o chute direto do Hulk, cobranças de escanteio, faltas laterais, pra arrumar um gol de cabeça. Aí eu tava lembrando com o Cláudio Rezende, tirando o gol de cabeça do Hulk, né? Outro dia, o último gol de um defensor foi do Batalha, quando o Batalha estreou no Atlético. Então, se tem algo pra melhorar, é isso. Agora, enquanto o Hulk e o Paulinho fizerem todos os gols, tem problema nenhum. Tá tudo certo, né? Daqui a pouquinho tem segundo tempo do Cruzeiro também aqui no Rádio Esportes. Vamos lá, vamos debater as opções de Cruzeiro e Atlético, de Atlético e Cruzeiro para esse clássico de amanhã. Vamos começar pelo lado mandante, o Alexandre Simões. O Atlético tem, o Cláudio trouxe há pouco, teve, né? A notícia boa do retorno do Zarate à titularidade no jogo contra o Palmeiras. O Zarate bastante elogiado, como sempre, acho que não havia muita dúvida quanto à qualidade do Zarate. O Pavão foi opção no banco. Ô Cláudio, até que você está aqui, teoricamente, Batalha com condição de jogo, condição de retorno, Pedrinho também. Sim. A dúvida principal do Atlético é no setor de meio campo. O restante é aquilo, né? O restante é aquilo. Não tem muito... Não tem o Mariano. Não tem o Mariano e o Edenilson também não vai ficar disponível, mas o Edenilson não seria titular nesse jogo, né? Sim. Se Batalha tiver 100%, joga. Se não for o Franco, Pedrinho ou Igor Gomes. Apesar do Felipão ter falado ali, né? Pavon tava com dores no pubis, eu acho que o Zarate joga, né? Tá, então tá. O Cláudio tá apostando no Zarate, ô Simões.
O Zarate jogar é fundamental para esse Atlético e mais, um espelho do meio-campo do jogo contra o Palmeiras seria o que você faria contra o Cruzeiro, com Batalha ou sem Batalha, Alexandre Simões? O Cirilo, o Batalha é titular do Atlético, é o melhor volante do time. Aliás, o Batalha é o jogador de meio campo mais regular da temporada do Atlético, né? E é interessante porque ele chegou num momento difícil, porque o Alan, que é a coisa de lesão, vou sair pro Flamengo, essa coisa toda. O Zarate é titular absoluto do meio campo do Atlético também. Então acho que o Batalha e o Zarate são certezas, são realidades. Eu tenho dúvida se o Filipão vai lançar 2 jogadores que voltam de lesão como titulares ao mesmo tempo. Batalha e Pedrinho, né? Porque é arriscado, né? Você não sabe como o cara vai voltar. Jogo é totalmente diferente de treino. Ah, tá treinando, vai, ok. É totalmente diferente treino de jogo. É muito diferente, né? Então, se lançar 2 jogadores que estão voltando de lesão ao mesmo tempo, eu não sei se ele faria isso. Eu não faria. Mas você lembra que ele fez com o Zarate, né? Mas ele aí fez comum, né? Não, pois é, mas ele fez com o Zarate e o Zarate até sentiu. Depois, o Zarate jogou 90 minutos contra o Flamengo e no jogo seguinte contra o Palmeiras ele machucou. Mas aí, o que acontece? Então, talvez até essa experiência do Zarate, do próprio Igor Rabelo, né, que voltou e machucou logo depois, não foi, Cláudio? O Igor Rabelo também foi numa sequência, né, e acabou machucando. Aí no caso não é nem sequência, mas de toda forma, eu acho que é temerário você voltar com 2 jogadores num setor de meio campo que voltam de lesão. Então ele teria que fazer, na minha opinião, uma escolha. Para o modelo do jogo, ao que o Cruzeiro se propõe, talvez o Pedrinho seja até mais importante, porque eu acredito que o Atlético vai encarar... Que o Batalha? Um time... Não, o Atlético vai encarar um time mais fechado, e o Cruzeiro mostrou isso contra o Flamengo. Sei, mas se você tivesse que escolher um para pôr no time, você só pode o Pedrinho ou o Batalha. Você acha que o Pedrinho é mais importante que o Batalha? Não, o Batalha é o principal jogador de meio campo do Atlético. Então, mas a característica do jogo, né? O jogo mostra que o Pedrinho talvez seja mais importante que o Batalha. Mas o Batalha também vai à frente, Simões. Vai, mas não é amador. Fisicamente, ele se impõe, sabe? Mas eu tô falando de um. De um. E porque eu falei aqui no intervalo que eu concordo contigo que o Cruzeiro vai com o melhor ataque que ele teve do ano. Porque não é que esses caras agora achou que vai brilhar, mas são os caras que dão mais esperança. E também o nível de comparação é com o Paulo Vitor, Henrique Dourado. Com o Gilberto ruim pra caramba. Tabor, né? Então, o ataque que o Cruzeiro vai colocar no Clássico, ele ainda não conseguiu colocar esse ano. Então, isso é uma boa expectativa para o torcida do Cruzeiro. Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. São os melhores atacantes que o Cruzeiro tem. Embora o Matheus Pereira ainda não tenha mostrado muito pouco e o Arthur Gomes deixou só uma primeira impressão. Eu tô tentando dar alguma esperança pro torcedor do Cruzeiro, você não tá deixando? Eu tô dando esperança. Eu acho que o Cruzeiro vai com o melhor ataque que ele tem. Entendeu? E a expectativa é de que esses caras tenham, o Arthur Gomes principalmente, tenha entrega, que ele tem muita bola. E o Matheus Pereira também. Mas voltando à história do Pedrinho. Aí deixa eu explicar. Porque eu falei, o Atlético não vai com o melhor ataque que ele pode ter. Porque eu acho que o melhor ataque que o Galo poderia ter era ter Pedrinho, Zarate, o Hulk e Paulinho. O Filipão não é muito adepto de colocar Zarate, Pedrinho. Eu acho que ele não colocou ainda juntos. Não, mas ele não pode colocar. Se o Pedrinho jogar, vai ser com a dupla de volantes dele. Com a dupla de volantes dele. Mas dá pra fazer. Ele tirando o Pavon, dá pra fazer. Exatamente. Só que com o Zarate jogando na direita. Sim. E aí o Pedrinho jogando mais centralizado. Sim. Então por que ele não vai fazer isso no Clássico? Tem que fazer isso, Não, a tendência é que ele faça, eu só estou dizendo. Quando você falou ali, eu fiquei num trevo na cabeça. Por que o Atlético não vai ter o melhor ataque? Eu não entendi, não. Não, é porque o Filipão não era muito adepto quando tinha o Pavon. Mas é verdade, com o Zarate no lugar do Pavon. A dúvida é o Pedrinho no lugar do Igor Gomes em relação ao Palmeiras. A dúvida é se ele vai jogar com 2 caras que acabaram de voltar de lesão. Muscular, né, Cláudio? Vai botar os 2 pra jogar. Exatamente. Se ele vai botar os 2. E no mesmo setor, né? Só que tem um detalhe: nenhum teve lesão. O Pedrinho não teve lesão. Ele teve um incômodo muscular e o Batalha teve dor no joelho. Vai pro jogo. Então, e assim... Me ficou 3 semanas fora, me pareceu que também o Filipão falou, não vou arriscar com esses caras na 4, preparou, estamos pra domingo. E o Cláudio, então, vamos ver, tanto que eles não jogaram, eles não foram pro jogo na quarta-feira, mas na quinta-feira o Cláudio chegou e falou assim, os 2 treinaram normalmente. Ou seja... São indicativos, né? Tava preparando então, pro Clássico. Mim, na minha vai opinião... com o melhor ataque, o Galo vai. E do jeito que eu gosto... Eu acho que o Edenilson não pode jogar. Eu gosto do Edenilson. Eu acho ele mais jogador que o Otávio. Mas, de toda forma, pegando um pouco do que pensa o Filipão, vai ser Otávio, Batalha, Pedrinho e Zarate. Ótimo. Paulinho, Hulk e Paulinho. É o melhor ataque que o Galo tem contra o melhor ataque que o Cruzeiro tem. Que é o que vocês vão escalar o Cruzeiro aí não, gente?
Você tá com Calma. pressa? Não, tô querendo. Você tá querendo almoçar? Tá querendo Não, almoçar? tô querendo o Cruzeiro também, querendo saber do Ah, Cruzeiro. nós estamos falando do Cruzeiro aqui o tempo todo. Aqui, vamos aproveitar o Matheus então. Pereira vai de atacante ou vai de meia? Aqui, Não, de meia, não vamos vai de começar, atacante. vamos começar da ordem. Você trouxe uma dúvida, Oliveira ou Neres? Oliveira ou Neres? Léo Figueiredo. Oliveira, sem dúvida nenhuma. Mas eu perguntei ao Pansieri fora do ar e ele falou, olha, Oliveira não é um titular. Exatamente. Mas, Não era, né? mas para, Não é, né? para o Ô, Zé gente, Ricardo, deixa eu mas falar pra uma coisa mim pra é. vocês. Olha aqui. Oliveira, Deixa eu gente, pegar no meu caderninho quando é que ele existe- perdeu a condição de titular. deixa eu falar. Lá com o Pepa. eu sei exatamente por que o Oliveira saiu do time. O Oliveira saiu do time porque ele é o cara que tenta os passes ali, ele tava errando muita saída de bola, ele saiu do errando time. muito. Foi Aí mesmo. o Neres entrou, fez um bom jogo defensivamente. Acho que foi e até aí- contra o Vasco. E aí o Neres foi ficando. Só que deu pra ver, gente, que o Neres, pra ficar ruim, ele tem que melhorar. Né? Porque não tá dando. E o Lucas Oliveira é mais zagueiro do que ele. Ah, o Lucas tava errando. É melhor o Lucas errando do que o Neres. Então, pra mim, não tem discussão. O Lucas Oliveira tem que jogar no lugar do Neres. Não tem, pra mim, não tem conversa. Não tem conversa. Agora, se o Pepa quisesse o Lucas de primeiro volante, como ele já usou e tal, aí beleza. Mas, gente, o Lucas Oliveira não é brilhante, mas ele é mais zagueiro que o Neres. É, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Você também não teria qualquer dúvida, né? Nenhum. Não, eu nunca tive. Mas você tem, né, Pansieri? Eu- Que você tá com a informação, né? Eu tenho por conta da questão do treinador, né? Que o Zé levou a linha do Pepa. Que o Pepa tirou. O Lucas Oliveira deu uma pichotada no jogo contra o Internacional, vocês lembram? Lembro. E depois dali ele perdeu a condição de titular no Cruzeiro. Então, assim, foi isso que aconteceu. O Neres estava mais firme, mas eu não tenho dúvida que o Lucas Oliveira, ele já apresentou mais com a camisa do Cruzeiro. E especialmente naquele esquema com o Pessolano de 3 zagueiros, que eu gostava muito, que ele era o zagueiro da sobra. Eu posso responder a pergunta do Pance, onde vai o Matheus Pereira? Essa eu tô na dúvida. Pode responder. O Matheus Pereira vai aberto pelo lado direito, numa linha de 4 que ele vai ter no meio-campo. Ele vai jogar da mesma maneira que jogou contra o Flamengo, num 4-1-4-1, com o Bruno Rodrigues lá na frente. Só que ao invés do Kaique lá na esquerda, ele vai ter o Arthur Gomes. E aí no meio ele vai ter o Lucas Silva com o Machado ou Ian Lucas e o Jussa protegendo a defesa. Pra mim não tem segredo. E foi uma boa formação que ele colocou contra o Flamengo. Até começarem as pichotadas lá atrás, do Castan, depois do Neres, o Cruzeiro tava organizado. Tava segurando bem o Flamengo, teve uma chance com o Ian Lucas. Não há motivo pra ele mudar a formação. 4 jogadores no meio campo, com o Matheus aberto de um lado, o Arthur do outro e o Bruno Rodrigues lá na frente. Pansieri, você dizia que o Zé Ricardo gostou da atuação do Ian, né? Gostou da atuação do Ian? Não teve treino ainda, né, pra definição de time. Não teve. Ontem foi regenerativo. Hoje vai ter treino à tarde. Inclusive, a informação que a gente tem é que tá tendo já a organização do protesto, né? A Máfia Azul tá liderando e vai ter protesto na porta da Toca. Mas aí os jogadores já ficam na Toca, dormem na Toca e amanhã já ficam prontos pro jogo. O Ian Lucas, o Zé Ricardo, eu fiquei com uma coisa também que ele falou na coletiva. A coletiva serve pra até mostrar muita coisa. Ele falou que ele vê no Cruzeiro Lucas Silva e Ian Lucas não como volantes. Ah, ouvi isso? Como Verdade. meias construtores. Ele falou camisa 8. Exatamente. Será, gente? Eu tô achando Então seria que o o Ian Lucas Jussa. tá com moral com ele. Pode ser o Jussa como primeiro, com o Ian de um lado e o Lucas saindo pelo outro. Exatamente. E o Machado ficaria no banco. Tá. É bom. Simões, Machado ou Ian Lucas? Ou nenhum dos dois? Pode ser também. O quê? Ele bota os dois, só ele adora volante. Exato, não dá pode ser os dois, não? Aqui, a imagem que o Ian Lucas deixou no jogo contra o Flamengo foi muito positiva, tá? O Ian Lucas tem um aspecto, ele ajuda no jogo aéreo. Ele é um jogador alto, de força física, né? O Machado, não sei, o Machado não conseguiu nesse ano ainda ser, sabe, não sei, eu tenho uma dúvida assim. E o Eu Machado acho é que- curioso, né? Porque até estar suspenso nessa última rodada, ele havia participado de todos os jogos do Cruzeiro na Série A. Ele entrou em todos. Ou ele entra ou ele sai jogando, né? Não sei. Talvez até pela experiência, talvez o Zé Ricardo até opte pelo Machado, né? Com Jussa, Machado e... Mas o Ian Lucas fez um grande jogo contra o Atlético ainda na época de Pessolano. E o Ian então, Lucas jogou contra o independência. Flamengo na É. quarta-feira, gente. É. Então acho que ele, Pois tá, é, na, acho ele que é. tá na moral boa com o Zé. É, Acho. vamos ver. Eu preferiria o Ian Lucas. É. Tá. Nesse momento, eu acho que ele pode dar um pouco mais de mobilidade, ele tem mais qualidade do que o Machado para chegar ali na frente, só que entra o lado do Machado da experiência, o tamanho do jogo, a pressão, a torcida do Atlético, a arena cheia. O Vital virou reserva mesmo? Ah, virou, É, Você né? tá doido? O Pansieri já me fez E uma aí, sinalização. aí. Ele essa tanto não questão- fez que ele agora
colocar, porque a gente não pode esquecer que já vai ter um garoto, o Kaique, né, na lateral, né? Então, mas que também, ó, você vê, dois garotos, tava lá contra o Flamengo, não apareceu tanto no jogo, mas já passou por seleção de uma hora, eles vão ter que pegar jogo grande. Tem que pegar muito lado do Atlético, né? O Claudão, o time tá fechado, Claudão? Não, fechado não tá, né? Mas o Atlético eu não vejo tanta mudança assim no time, né? O Galo é Pedrinho ou Igor Gomes, né? Batalha deve voltar mesmo. E não muda muito a característica do time, né? Assim, lógico, o Pedrinho é diferente do Igor Gomes, mas vai jogar na mesma função ali, no mesmo lugar. O Filipão não faz grandes mudanças táticas, né? Não vai ter. E o time jogou bem no meio de semana, né? Então, a única dúvida seria essa. Será que o Filipão, eu tenho os 2 jogadores para voltar, mas a turma jogou bem, vou manter a turma. Por outro lado, ele talvez segurou para escalar no Clássico. Se jogasse contra o Palmeiras, Batalha e o Pedrinho, ele corria risco deles não jogarem esse jogo. Então, eu acho que o Galo não tem muito mistério para esse jogo, não. Nós podemos ir com o debate até as 2? A versão estendida. Podemos ir até a turma do bate-bola? Eu perguntei pro Claudão, porque se ele falasse de um lado direito do Atlético mais forte, igual é do Flamengo, eu não duvidaria do Zé Ricardo fazer uma dobra de novo na esquerda. O Kaique com mais um. Que fosse Kaique com um garoto. Pra segurar igual ele fez com o Wesley, que ele queria segurar o Wesley no campo de defesa do Flamengo. Aí deu certinho, que o pênalti foi nele, né? A tendência é que o lado direito, os erros individuais. Ele não conta que o zagueiro vai entregar a bola no pé do cara, né? Não, esse negócio de treinador, vou barrar. Tá parecendo, sabe o que? O Filipão contra o Vasco. Botou lá o Edenilson pra fazer a dobra do lado esquerdo do Vasco, com 5 minutos saiu um gol lá. Contra o Curitiba, botou o Alan Franco pra marcar o time do Curitiba e perdeu pro Curitiba. Esses negócios de, botei pra fechar o Wesley. Aí o cara foi lá, o Neres veio igual uma locomotiva. Primeiro que cometeu um erro, que foi sair jogando e foi chutar a bola com um pé, acertou com o outro. Parecia o lateral que foi bater contra o Bragantino. E depois voltou para igual uma locomotiva desgovernada e atropelou o cara. Isso aí, você tá pensando nisso, é melhor ele dispensar, porque... E eu acertei o Oliveira perdeu a vaga, foi no Cruzeiro Internacional quando ele foi expulso. Boa lembrança. Giro final do Atlético, Cláudio Rezende. E a CBF, enfim, divulgou a tabela dos jogos do fim de semana que vem. O Galo vai jogar na Arena MRV contra o Fluminense, sábado, 9 horas da noite. O horário que o Galo é o time que mais joga nesse horário. De novo, Galo e Fluminense, sábado, 9 horas da noite. Teve um erro, viu, Cirilo? Na rodada do dia 12 de novembro, Galo e Goiás, o jogo tá marcado lá no Mineirão, mas não será, o jogo será na Arena MRV, a casa do Galo. Demorar 3 meses pra soltar a tabela, quando soltar cheio de erro. Emerson Pansieri, destaque final do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem então esse trabalho hoje à tarde na Toca da Raposa, pensando neste compromisso contra o Atlético, os jogadores dormem na Toca da Raposa, né, já ficam lá pensando também neste compromisso na Arena MRV. O duelo contra o Fortaleza, Cirilo, nessa tabela aí que o Cláudio falou, ele tá com aquele famoso asterisco, a definir. A definir, o lugar tem vários jogos, né? E o jogo do Vasco tá marcado pro Mineirão, mas não pode ser no Mineirão, gente. Tem show do Roger Waters. Olha. Aí vai ter que ser no Independência, mas o Independência tem o jogo do América. Tá errado também. Então é melhor nem soltar essa tabela. Eu falei em nome de Betfair, como o Zé Ricardo definindo a equipe hoje à tarde, Cirilo. Betfair.